E então vamos continuar a louvar ao nosso Deus e agora cantando o hino número 502, o Vaso Novo. Agora de pé, para assistirmos ao culto, vamos cantar o hino Seja Louvado. Nosso Pai amado,
nossa gratidão, porque é grande este privilégio de podermos vir à Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo convite que nos estendes de nos aquietarmos junto de Jesus, buscando Sua palavra, e pedimos-te que o Teu Santo Espírito, neste momento, tal como aconteceu durante os momentos que aqui já passamos, possa visitar-nos. Possas ser Tu, Senhor, a falar ao nosso coração e que nós saiamos deste lugar que é a Tua casa mais revigorados. Que a Tua bênção se estenda ao Teu povo espalhado por todo o mundo e que a Tua Igreja seja ricamente abençoada por Ti, onde estiver. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Vamos todos participar cantando o hino 504 da Igreja, o Fundamento, 504. Neste momento, convidamos todos que puderem ajoelhar para orar ao Senhor. Amoroso Pai que estás nos céus, depois de cantarmos este hino, em que fala efetivamente da Igreja que vive nesta terra, ansiosa por o grande encontro contigo, é com de joelhos, Senhor, que nos sentimos parte dessa Igreja. Com humildade, Senhor,
te pedimos que abençoes muito o culto que te queremos prestar. Te pedimos também, Senhor, que abençoes muito o teu servo, vai tomar a palavra. Mas de uma forma especial, Senhor, te peço que abençoes cada coração que aqui está presente. Aqueles que porventura entrou pela primeira vez, Senhor, que ele possa sair daqui feliz, por sentir que esteve contigo. Por isso, Senhor, te peço uma bênção por cada um dos presentes, para cada uma das suas dificuldades, para cada uma das suas necessidades. Te peço especialmente, Senhor, que nos ajudes a alimentar a nossa fé, a confiar cada vez mais em Ti, e assim como o Teu povo, Senhor, ajuda-nos a continuar a caminhada até à Pátria Celeste. Neste momento também quero lembrar aqueles que porventura gostariam de estar presentes, mas estão retidos nos seus leitos. Aos doentes, Senhor, te pedimos também que os confortes, que os animes e que eles possam ter a certeza que no futuro não haverá mais lágrimas nem dor. É com essa esperança, Senhor, que nós nos colocamos de joelhos aos Teus pés. Te peço que abençoes muito o Teu povo. Peço que abençoes todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, e que possamos sentir e ter no nosso coração um sentimento que, efetivamente, o mais importante desta vida é estar contigo. Livra-nos dos perigos, livra-nos do mal. Perdoa as nossas falhas e abençoa muito a tua igrejinha em Canelas e em Portugal. É que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Este é um momento em que, como igreja, queremos saudar todos aqueles que nos visitam. Eu estou com um livro de honra na mão e noto que temos aqui 7 nomes. Mas eu, quando estava sentado na congregação, notei que, provavelmente, se tivesse todos os nomes que nos visitam aqui esta manhã, a página não chegaria. E, portanto, é com alegria que os recebemos. Temos aqui... É curioso, o primeiro nome que aqui nos aparece é uma irmã nossa, que é a irmã Esther Sá. E já agora permitam-me dizer isto, esta irmã conheço-a já de longa data, era eu uma criança, e é uma curiosidade só que já agora gostaria de falar. A primeira vez que eu vi um piano na igreja de Canelas foi no dia do seu casamento. Foi quando se estreou um piano na igreja de Canelas, antes não existia. Isto já vai há muitos anos, mas graças a Deus ela está connosco. Desejamos que ela se sinta bem na casa do Senhor com a sua visita. Temos também uma irmã que vem de Espinho, de Oliveira de Douro, um casal, do Caode, temos também do Porto e de Seixezelo, mas temos muito mais. Eu não queria falar em nomes, por acaso falei no caso da irmã Esther Sá, só por esta curiosidade. Meus irmãos, faço votos que este momento, que este dia, seja vivido na paz do Senhor e que todos nós possamos ter o prazer de continuar a sentir a nossa convivência com o Senhor, algo que nos traga alegria e paz ao nosso coração. E agora, resumidamente, é um momento em que o Departamento da Mordomia normalmente tem uma mensagem, mas eu vou resumidamente dizer a mensagem que eles nos apresentam hoje. E então está baseado no texto de Deuteronômio 23, 21 a 23, onde fala que os votos ao Senhor devem ser cumpridos. E, portanto, é preferível não fazer um voto ao Senhor do que o fazer e não cumprir. E é essa a mensagem que o texto nos apresenta. Portanto, cada um de nós, quando apresenta um voto ao Senhor, deve pensar seriamente se tem condições para o cumprir.
Que o Senhor abençoe este momento. É um momento também de culto, é um momento das ofertas, é um momento de trazermos os dízimos com alegria à casa do Senhor por aquilo que Ele nos dá. Mas, como é um momento de alegria também, nós vamos dar a primazia às crianças, porque elas trazem essa alegria ao ofertarem ao Senhor. E depois nós, seguindo o seu exemplo, vamos também ofertar com alegria ao Senhor, porque nós sabemos que o mantimento da Igreja está dependente de cada um de nós. O avanço do Evangelho também está dependente de cada um de nós, com a nossa colaboração. Faz parte, não é dependente, não é a palavra certa, mas faz parte, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, com certeza que mais obreiros serão lançados no mundo e poderemos também com isso abreviar a volta do Senhor, que é tudo aquilo que nós desejamos. Que o Senhor nos abençoe. E vamos então dar a primazia às crianças com as suas ofertinhas ao Senhor.
Vamos orar. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por estes dízimos e por estas ofertas. Te peço, Senhor, que abençoes os seus doadores e que também, Senhor, que abençoes quem agora as vai dirigir. Que, Senhor, elas possam ser úteis para o avanço da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Só vou pedir às jovens para guardarem só um minutinho, está bem? Eu gostaria de cumprimentar a igreja, os irmãos, os que nos visitam. É um prazer muito grande poder ver-vos, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que vamos ouvir agora. É uma peça musical muito especial, faz parte de uma obra de um compositor francês chamado, creio eu que é assim que se pronuncia, Camille Saint-Saëns. Ele escreveu O Carnaval dos Animais. Não sou muito bem, pois não? Mas faz parte dessa obra a melodia que vamos ouvir, que se chama O Cisne. Como irão ter a oportunidade de ouvir e sentir, vão ver que é uma melodia muito triste, mas muito bela. O compositor dizia que o cisne só canta quando estará para morrer. Durante a sua vida, ele emite uma espécie de um grasnar como o pato. Mas quando está para morrer, ele desliza sobre o lago, com movimentos estranhos, como que emitindo um bailado, e então cantando de uma forma como nunca cantou. Interessante. O cisne canta quando está para morrer. Vem a propósito, irmãos. Será hoje o penúltimo sábado que passarei convosco e que falarei a vós. No próximo será no dia 5 de agosto, quando tivermos uma cerimónia batismal. Poderei então dizer à minha querida igreja que hoje irão ouvir o canto do cisne. O cisne canta quando está para morrer. Vamos ouvir esta melodia que, no fundo, servirá para glorificar o nosso Pai Celestial.
à Inês e à Inês, à Inês e à Ana Inês e ao André. Meu muito obrigado. Creio que fomos ricamente elevados com esta melodia, o canto do cisne. Eu tinha preparado um canto diferente para esta manhã, mas depois, olhando para o relógio, eu resolvi mudar as coisas. Ainda deu tempo de subir ali acima para baralhar um pouco os nossos queridos jovens que estão na multimédia, no som. Mudaram alguma coisa que era preciso mudar, pelo menos o título do sermão. Já não é o mesmo, é outro. Deus quis assim, e assim que será. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, e porque realmente quero terminar à hora certa, eu gostaria de citar um texto que é bem conhecido de vós, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, em que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meus queridos, fundamentado nesta palavra, eu entendo que o período estabelecido pelo Senhor para o meu ministério e para a minha presença na Igreja de Canelas está a chegar ao fim. O meu coração se sente, é claro, entristecido, pois sei que pessoas que aprendi a amar vão ficar longe. Mas o mundo é curto, é pequeno, o mundo é pequeno. E nós nos iremos encontrar por aí. E então voltaremos a sorrir e a abraçar-nos e a alegrar-nos. Deus também tem esse propósito. O ministério, queridos irmãos, tem dessas coisas. É um dos preços que o pastor e a sua família têm que pagar. Pois tudo o que o Senhor faz nos ensina algo importante, abençoando vidas a fim de que o seu nome seja glorificado. Desejo agradecer muito, porque se calhar no próximo sábado não terei muito tempo para o fazer. Mas agradecer muito, encarecidamente e com toda a sinceridade, a esta querida igreja. Pela forma como me acolheu desde o primeiro dia que aqui cheguei. Pela simpatia, pelo calor humano, genuíno, que me dispensaram, a mim e à Sandra, durante o tempo que aqui pudemos compartilhar convosco. Se alguém sai enriquecido nesta experiência de partilha, eu saio enriquecido. Porque encontrei uma igreja diferente.
Eu não vou dizer que é uma igreja melhor nem uma igreja modelo. É uma igreja diferente, composta por homens, mulheres, jovens, que têm defeitos, mas que estão a fazer o seu percurso, mas têm um coração tão generoso que sabem amar e compreender. Não foi fácil para mim passar 2 anos, por vezes, chegando a casa à noite e olhar para as paredes, sentir um vazio tão grande pela falta que a esposa, que a família nos faz. Vós compreendeis bem o que eu estou a dizer. Mas Deus também foi compensador, porque cada um de vós também pudesses preencher um pouco essa lacuna. Há um novo desafio, queridos irmãos, para todos nós. A Igreja de Canelas terá um novo pastor, o qual eu tenho a certeza que será igualmente amado por cada um. Assim como há um novo desafio também para a minha vida, nos últimos anos deste ministério que o Senhor me está a conceder. Um poeta escreveu uma pequenina frase: há gente da nossa gente que fica na história da gente. Vocês fazem parte da minha história. Muito obrigado, querida igreja. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Quinze minutos. Nem precisava de falar. Porque aquilo que as nossas crianças, os nossos juvenis, adolescentes, primários nos trouxeram foi fantástico. Está ali trabalho dos dedicados monitores e auxiliares das classes infantis. Enfim, Deus foi honrado esta manhã por aquilo que nos trouxeram. E eu estava ali sentado ao lado da Sandra a ver e a ouvir, e o meu coração estava alegre pela mensagem que os mais pequeninos nos trouxeram. Que Deus continue a abençoar o vosso trabalho e que possamos ter muitos mais momentos como estes que esta manhã tivemos. São momentos de louvor, de adoração ao nosso Deus, de culto prestado por aqueles que são as ovelhinhas do Senhor. Como disse, mudei o tema. Espero não defraudar a Igreja. Gostaria de vos convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o versículo 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros.
A missão de Jesus é, meus queridos irmãos, a missão da Igreja. Ou, se quisermos, a missão da Igreja é a mesma missão de Cristo. A continuidade da missão de Jesus realiza-se através da Igreja. Nós fazemos parte, digamos assim, do ministério de Cristo. Todos aqueles que foram chamados por Jesus, todos aqueles que creram, foram batizados, todos aqueles que se uniram para fazer parte a este povo que tem uma mensagem para anunciar, têm um ministério. Todos têm um ministério. E este é o mesmo ministério de Cristo. Deus tem uma missão neste mundo. E a missão de Deus, ela começa quando Deus envia o seu Filho ao mundo. Eu diria então que Jesus foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado. E o primeiro porque antes dele não houve outros. Não houve Abraão, não houve Noé. Mas a Bíblia diz, quando fala da missão de Cristo, que o Cordeiro foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, esta missão de Cristo, este apostolado de Cristo, já estava projetado antes da fundação deste mundo. Porque o apóstolo é enviado para quê? Para anunciar. Mas para anunciar o quê? A salvação. E a salvação por intermédio de quem? De Cristo Jesus. A salvação através do Cordeiro que foi morto na cruz. E o plano, a missão, estava anunciada antes da fundação do mundo. Jesus dizia, ou disse, estas palavras estão registradas no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ou seja, vocês também são agora enviados meus, enviados por mim, porque vocês têm uma missão para cumprir. Alguém que é enviado por alguém, é enviado porque tem uma missão para cumprir. E nós somos a igreja enviada. Nós somos uma igreja missionária. Por que é que nós existimos como igreja? Irmãos, nós não somos uma igreja para ficar parada, para ficar fechada em templos. Não. De maneira nenhuma. A missão não é um mistério opcional para alguns cristãos hiperativos da igreja. A missão é um propósito que Deus deu à igreja. E mais, a igreja pode ter muitas responsabilidades, pode ter até muitos ministérios, mas todos eles convergem para a mesma missão, porque a igreja só tem uma missão. E a missão da igreja é evangelizar o mundo, é ir e fazer discípulos de todas as nações. E mais,
Se uma igreja está em Cristo, ela se envolverá na obra missionária. Eu diria até, e tornaria isto uma questão mais pessoal, se eu estou em Cristo, eu tenho que me envolver nesta obra missionária. Eu hoje dizia aos meus queridos irmãos na classe bíblica que nós temos um testemunho para dar. Porquê? Porque um dia conhecemos Jesus. Jesus transformou nossa vida e esse é o nosso testemunho. Podemos não dizer uma só palavra, mas através daquilo que fazemos, daquilo que somos, estamos a testemunhar e estamos a anunciar Jesus ao mundo. Eu não tenho tempo hoje, senão poderia contar-vos imensas experiências de pessoas que, sem dizer uma única palavra, elas trouxeram, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, almas aos pés de Jesus. A existência da igreja terá sempre um caráter missionário. Repito, irmãos, nós somos enviados. Temos, por isso, uma responsabilidade diante de Deus e diante das nações. E nós não podemos falhar. Porque está escrito que se nós não falarmos aos outros, não anunciarmos, quem o fará? As pedras. As pedras falarão. Reparem que nos versículos que nós lemos, logo no versículo 35, estou-me a reportar ao capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, ali diz que Jesus percorria todas as cidades. Isto denota ação. Aquele que percorre é aquele que vai, é aquele que sai, que se desloca, que se movimenta. E esta era a ação de Cristo. Ele não reuniu os apóstolos apenas para lhes dizer: eu vou ficar aqui sentado à vossa espera e vocês vão fazer o trabalho. Não. Jesus foi. Jesus saiu. E nós precisamos de entender exatamente isto, que Jesus foi para onde estavam as pessoas, para as cidades, para as aldeias. Jesus foi ao encontro delas, não esperou que elas viessem ao seu encontro. A igreja não pode estar à espera que o mundo venha ao seu encontro. Nós temos que ir ao encontro do mundo e anunciar a salvação. Jesus disse então: ide por todo o mundo e fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Olha, irmãos, aqui há dois imperativos. Há quem diga que aqui está o grande imperativo para a igreja. Então referem-se ao verbo ir, não é? Ide. Vai tu, ide vós. É o imperativo do verbo ir. Mas aqui há dois imperativos. Porque diz ide e depois há outro verbo. Fazei. Faz tu, fazei vós. É outro imperativo. Portanto, a igreja, a missão da igreja está baseada exatamente nestes dois imperativos. Ide e fazei discípulos. E reparem que este foi o último mandamento que Jesus deu à igreja. O último mandamento que Jesus dá aos discípulos. Porque aqui nós temos uma ordem, um mandamento. Jesus não está a dizer, se possível,
vocês vão, se for possível. Não, Jesus está a dizer algo muito sério. Está a ordenar. Está a dizer, ide. E se vocês forem, vocês devem fazer discípulos. Devem discipular. E o que é fazer discípulos? É fazer com que outras pessoas venham e sigam a quem? A Jesus. O que é que os discípulos faziam? Seguiam Jesus por toda a parte e aprendiam de Jesus. Esta é a missão da igreja. Buscar pessoas para que realmente sigam também a Jesus por toda a parte. Sigam os seus ensinos. Sigam os seus caminhos. Sigam as suas ordenanças. Sigam o seu exemplo. É isto que Jesus espera da igreja. Estou a terminar. No âmbito de Deus ou na mente de Deus, não existe uma missão para ficar parado ou sentado. É muito bom estarmos comodamente sentados, mas acreditem que é muito melhor falar aos outros de Jesus. Muito melhor. Hoje não está aqui o Mário e a Clara. Não, Clara não, a Paula. Está a Paula, exatamente. Eu visitei-os há pouco tempo, lá em sua casa. Irmã Daniela, irmã Raquel, deram do seu tempo para estarem com estes amigos, estudando com eles a palavra de Deus. Agora eu pergunto, irmã Daniela, diga-me lá, foi cansativo, uma experiência ruim, desgastante? Foi, irmã Raquel? Não foi? Eu vi isso pelo semblante deles quando os fui visitar. Que eles estavam muito felizes por aquilo que receberam de vós. E eu também fiquei muito feliz. Sabem que eu noto no meu amigo Arlindo, que está ali, uma fisionomia diferente, alegre, feliz, contente. Não é, Arlindo? Irmã Celeste, as classes bíblicas são... E empregar agora um termo que eu não devo empregar daqui do púlpito, não é? Mas não são redondas, sabe o que é que eu quero dizer, não é? Serão, irmã Celeste? São? Não são? Dão muito prazer, não dão? Que alegria. Melhor é ir do que ficar sentado. Melhor é falar de Cristo Jesus do que simplesmente ficar a ouvir acerca disto ou acerca daquilo. Eu só mencionei estes nomes, mas há outros. Não é, Mariana? Foi uma surpresa para mim. Hoje, na classe bíblica, tive várias surpresas. Uma delas tive-a, não foi exatamente na classe bíblica, mas foi esta semana, da decisão da Mariana. Telefonaram-me a dizer, olha, pastora Mariana, ela decidiu batizar-se e diz que eu quero batizar-me mesmo e tem que ser agora. É assim? Foi assim?
Foi? Ok, mais ou menos, diz ela. Não é? Graças a Deus por isso. Irmãos, isto não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Isto acontece porque alguém vai e alguém fala, porque alguém está interessado em cumprir a missão. Como dizia o apóstolo São Paulo, quando ele dizia: eu fui fiel à visão que eu recebi. Irmãos, na mente de Deus não existe inércia, mas dinâmica. É para isso que nós somos chamados. E lá naquele versículo 35 do capítulo 9 que lemos há pouco, diz que Jesus fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E quantas pessoas hoje no mundo estão correndo atrás de conceitos falsos, são ensinadas de forma deturpada. Mas nós temos a verdade bíblica. Jesus pregava, precisamos pregar o Evangelho. Jesus curava, não só fisicamente da cura física, a Igreja o faz através dos seus hospitais, através do seu sistema de saúde, que é realmente invejável neste mundo. Mas também é necessário curar aqueles que estão feridos pelo pecado, aqueles que estão feridos na sua alma pela tristeza, pela angústia. É para isso que Jesus nos envia, para dar a cura a estas pessoas. E depois deste relato, no versículo 36, se tiverem marcado ainda vamos ler. Portanto, temos o versículo 35, que é feita uma descrição, e depois no versículo 36 é dito o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. O que é que Jesus sentiu pelas multidões? Compaixão. Compaixão. Nós precisamos de ter paixão pelas almas. Paixão por aqueles que ainda não conhecem Jesus. É isso que nos deve impelir a ir a este amor por estas almas. É o amor que Cristo sentia por elas quando olhou para elas e viu que andavam desgarradas. E quantos hoje no mundo estão desgarrados? E o Senhor quer trazê-los para o seu aprisco. Mas para isso o Senhor conta com a sua igreja, conta com cada um de nós. E finalmente, irmãos, Jesus então dirige-se aos discípulos e diz assim: olhem, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que manda obreiros para a sua colheita. Quem são estes obreiros? São aqueles que não se sentem ainda implicados nesta missão. É por estes que o Senhor diz: orai por eles, para que realmente eles se sintam impelidos por Cristo, impelidos pelo Espírito Santo, para que realmente se tornem obreiros e proclamem a mensagem de Jesus. Irmãos, termino com esta pergunta: por que devo eu, por que deves tu estar envolvido nesta missão? Por quê? Qual é o último sinal da segunda vinda de Cristo? O último sinal da segunda vinda de Cristo
Está em Mateus 24:14. Este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, a todos os povos ou a todas as gentes, e então o que é que vai acontecer? Virá o fim. Queremos muito que Jesus venha, não queremos? Sim. Somos adventistas, aqueles que creem na segunda vinda de Cristo. Então não se esqueça disso, ou não nos esqueçamos disto. O Evangelho precisa de ser pregado a todo o mundo para que Jesus venha. Está nas mãos da Igreja esse acontecimento que é a volta de Cristo. Alguém dirá, pastor, está enganado. Deus sabe exatamente o dia e a hora em que vai voltar. Pois sabe. Porque Deus sabe exatamente também o dia e a hora em que eu realmente serei tocado pelo Espírito Santo e cumprirei a missão que o Senhor me deu. Por isso, queridos irmãos, que como igreja nós possamos envolver-nos, possamos sentir-nos felizes, possamos sentir-nos privilegiados por esta missão que o Senhor nos deu. E que o Senhor abençoe ricamente a Igreja de Canelas nesse propósito. É a minha oração. Amém. Com o hino número 251, vamos terminar o culto. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, não escolheste os anjos celestiais, escolheste a cada um de nós, teus filhos débeis, para fazermos parte nesta missão que é ir e anunciar ao mundo que Jesus está a voltar. Que abençoes ricamente a tua igreja aqui representada
que abençoes cada irmão, cada irmã, que mantenhas cada um firme na sua fé, mas também firme neste propósito maravilhoso, de sentir a alegria de partilhar com os outros, de que Tu és Deus, de que Jesus é o Salvador e que Ele virá em breve. Despede-nos agora, Senhor, em paz. Dá-nos a continuação de um sábado abençoado. Que a Tua Igreja no mundo também possa sentir as Tuas bênçãos. E perdoa, Senhor, a nossa negligência, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.